Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho do dano moral previdenciário. Porque além das ações para conseguir a concessão e a revisão de valores de aposentadorias e pensões, segurados da Previdência Social encontraram uma forma de compensar os erros quando o INSS analisa requerimentos protocolados e não reconhece os direitos ou atrasam a liberação dos valores e negam os benefícios. Crescem os números de ações judiciais por dano moral previdenciário, principalmente na primeira e segunda instância do Poder Judiciário. O dano moral previdenciário é a situação que qualquer segurado da Previdência Social está sujeito a sofrer. Mas saiba que ao sofrer problemas mais graves, você pode recorrer para reparar esse dano. Bom, o que é o dano moral previdenciário? O dano moral previdenciário, ele é um fato que afeta a sua moral. Esse dano, ele pode ser objetivo ou subjetivo. O dano moral objetivo é quando se refere à visão que os outros têm do indivíduo. Já o dano moral subjetivo faz referência à visão que o indivíduo tem de si mesmo. Mas, para simplificar, o dano moral previdenciário é quando há um prejuízo imaterial. Ele pode ocorrer nas relações entre pessoas, também por empresas ou órgãos do governo. Para se caracterizar dano moral, é necessário que haja flagrante abusivo ou ato ilegal por parte da administração pública. Além disso, precisamos demonstrar uma violação que abale a moral do segurado. Quais são as possibilidades de dano moral previdenciário? Bom, o dano moral previdenciário, ele pode ocorrer quando, por exemplo, houver demora na liberação de benefícios, houver a suspensão ou cancelamento injustificado de benefício, ocorrer erros na perícia, houver conduta irregular de funcionário do órgão previdenciário. É importante ressaltar que não é porque você passou por algumas dessas situações que o seu direito está garantido de forma automática, ou seja, não pode ter sido somente um mal-entendido ou um mero aborrecimento que não trouxe prejuízo para você. Bom, quando se aplica? Existem várias razões que podem levar o segurado a sofrer o dano moral previdenciário. Um dos motivos mais frequentes que levam os segurados a entrar com o dano é a demora na liberação do benefício, e as concessões erradas. Outro motivo também frequente é o desconto indevido não autorizado pelos segurados, extravios de documentos, mau atendimento e até maus tratos na agência da Previdência Social por parte dos servidores. Bom, vale lembrar que essas situações, elas devem ser consideradas inapropriadas e devem interferir no psicológico, causando um dano, por exemplo, uma preocupação, uma angústia, um desespero. Quem tem direito à indenização de dano moral previdenciário? Bom, tem direito à indenização quem comprovar que sofreu um abalo moral e ainda comprovar que foi prejudicado moralmente pela Previdência Social. Como posso comprovar um dano?
Existem várias formas de dano e os meios para comprovar. Nesse caso, podem ser utilizados os diversos formatos de provas. Por exemplo, se ocorrer a demora no agendamento de perícias, salve os protocolos e o histórico de atendimento. Essas informações também ficam salvas no meu INSS. Se tiver descontos indevidos no benefício para essa situação, um caminho mais simples é reunir os extratos bancários e do próprio INSS. Nesse caso, ainda que a fraude não tenha sido promovida pelo Estado, verifica-se que restou constatada a ilegalidade do INSS ao autorizar o desconto decorrente de suposto empréstimo sem autorização do titular do benefício. Novamente, a figura da ilicitude ganha destaque, pois é um dos principais elementos capazes de justificar a necessidade e o dever do Estado de indenizar o particular. Alguns meios que podem ser usados como prova são requerimento administrativo, carta de concessão, extratos de pagamentos, quinis, tempo e remuneração, despachos internos, contratos de empréstimos consignados, convocações, comprovantes de agendamento, decisões das instâncias recursais, pareceres da perícia, atestados e laudos médicos, requerimento de exigências, indeferimento administrativo, notificações recebidas, identificação dos servidores responsáveis. Porém, às vezes, mesmo com as provas, pode ocorrer do pedido de reparação ser negado pela Justiça. Um dos motivos que podem levar o pedido de reparação ser negado é a prescrição, que se trata da expiração do período que você tem para recorrer judicialmente. Quando esse prazo se encerra, mesmo que você tenha o direito de ter o dano reparado, você não consegue mais a condenação pela Justiça. Por isso, se você teve um problema grave com o seu benefício do INSS, recomendo que fale o mais rápido possível com um advogado especialista em INSS. Bom, quais são as hipóteses de dano moral previdenciário? Existem várias hipóteses de dano moral previdenciário, como eu acabei de falar. Uma delas é a demora na liberação do benefício. Bom, veja agora 3 hipóteses que podem gerar esse dano moral. Prazo para liberação do benefício. Por lei, a Previdência tem o prazo de 90 dias após a apresentação dos documentos para conceder a aposentadoria, exceto aposentadoria por invalidez, que é 45. Em caso de atraso, você pode ligar no telefone 135 e solicitar uma justificativa. Caso não tenha nenhuma resposta sobre a liberação do benefício, você pode iniciar o processo judicial. Outra hipótese bastante comum é o erro de perícia médica. A perícia, ela é responsável por realizar um estudo na documentação e no histórico do solicitante. Antes de aprovar o benefício, se houver erro no momento da perícia, o pedido ele pode ser negado ou até mesmo ser trocada a categoria do benefício. Caso você comprove o erro da perícia e a Previdência se recuse a corrigir, também pode ser caracterizado dano moral. Outro exemplo é a cessação ou indeferimento do benefício previdenciário sem aviso e sem justificativa. Assim, você também tem direito à reparação. Mesmo que o benefício possa ser restaurado, em pouco tempo você pode entrar com uma ação judicial por dano moral. Bom, qual o valor da indenização? Não existe um valor fixo e nem uma regra que determine o valor da indenização. O que existe são precedentes, ou seja, histórico de decisões judiciais. A indenização por danos morais previdenciário, ela tem caráter compensatório, mas também deve ter um aspecto didático punitivo
com o objetivo de evitar repetições da mesma conduta. Sendo assim, o valor da indenização ele também não deve ter uma função punitiva tão severa que prejudique a capacidade financeira da Previdência. E a indenização não deve servir para enriquecer ilicitamente o segurado. Por outro lado, não pode ser mínima, sob pena de não reparar e nem mesmo educar o órgão público a não repetir o ato. Então, vou citar alguns julgados e o valor da indenização concedida pela Justiça. Então, vamos supor, o benefício do salário maternidade negado indevidamente, R$10.000 de indenização. Desconto indevido em benefício previdenciário por fraude em empréstimo consignado, R$10.000. Outra situação de desconto indevido em benefício previdenciário, R$15.000. Demora no agendamento de nova perícia para renovação do auxílio-doença, que acaba sendo suspenso por alta programada, R$3.000. Demora na realização de perícia médica para a liberação de auxílio-doença, que acaba gerando dificuldades financeiras, R$10.000. Suspensão indevida do auxílio-doença, R$5.000. Pessoa com doença grave que faleceu após ter pedido de auxílio-doença negado, 300 salários mínimos em favor dos dependentes do segurado, ou seja, eles receberam o equivalente a R$363.600 de indenização de dano moral previdenciário. Uma das regras do dano moral em geral é que o mero aborrecimento não gera prejuízo. Imagine como o mundo seria caótico se todas as pessoas quisessem receber uma indenização por dano moral diante de cada pequeno contratempo do dia a dia. Portanto, os tribunais, eles entendem que se não existe dano real, também não há motivo para reparação. Na prática, isso significa que, ao entrar com um processo por dano moral previdenciário, é preciso apresentar provas do fato e do prejuízo que ele causou. Toda regra também tem uma exceção, né? Existem algumas situações específicas em que o dano moral previdenciário ele é presumido, ou seja, vítima não precisa apresentar provas. Uma dessas situações é quando ocorre a cessação indevida no auxílio-doença, por erro na identificação do óbito do homônimo do beneficiário. Então, a Justiça já decidiu que se o INSS para de pagar seu auxílio-doença após confundir você com uma pessoa falecida de mesmo nome, você tem direito à indenização por dano moral sem precisar comprovar o prejuízo. Quase todos os benefícios da Previdência Social, eles podem ser considerados de caráter alimentar, o que significa dizer que eles são essenciais para a manutenção e sustento da qualidade de vida do segurado. Então, uma aposentadoria por idade rural, requerida com base em inúmeras provas e documentos que demonstrem a condição de segurado especial do cidadão e que é negada somente pela ausência de reconhecimento de assinatura de algum contrato de arrendamento, por exemplo, não pode ser considerado mero dissabor. Então, nesse caso, o segurado tem razão sobre o seu direito, ainda mais considerando que não há nenhuma previsão legal que exija o reconhecimento de firma em contratos de arrendamento para que estes sirvam como prova da atividade rural. Então, um aposentado ajuizou a ação em face do banco, pedindo a nulidade do contrato que permitiu descontos em seu benefício previdenciário e indenização pelos danos morais sofridos. Em primeira instância, o pedido foi acatado parcialmente e a financeira foi condenada a declarar a inexistência do negócio jurídico.
bem como a devolver o montante de R$ 550,48. Dessa decisão, o idoso recorreu e alegou que a situação experimentada ultrapassa as raias do mero aborrecimento, uma vez que foi exposto à imensa angústia e preocupação por sofrer descontos em sua única fonte de renda, além de passar a temer pelo uso indevido de seus dados pessoais. Bom, o argumento foi acolhido pela relatora desembargadora Aparecida Grossi, que considerou que o desconto indevido de prestações no benefício previdenciário do autor por obstar o uso da verba de natureza alimentar enseja dano moral indenizável. Então, merece prosperar o pedido de reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais pela sua atitude, que acabou por onerar o autor, dificultando ainda mais a situação financeira dessa pessoa ao constituir óbice a satisfação de suas necessidades. Então, considerando os transtornos, a ansiedade, a inquietude, a aflição, a angústia e outros sentimentos negativos suportados pelo autor, bem como a particularidade do caso concreto, o colegiado fixou a indenização em R$ 16.500 em dezembro de 2021. Em outro caso, o INSS foi condenado em dano moral no valor de R$ 150 mil por erro em perícia médica. É isso mesmo que você ouviu. A Justiça Federal condenou o INSS ao pagamento de indenização de 150 mil por danos morais para a viúva e 2 filhos de um motorista de caminhão falecido em acidente de trânsito em 2015. O segurado recebia auxílio-doença, mas com a negativa de prorrogação do benefício por parte do INSS, ele teve que voltar à atividade e no mesmo ano ele sofreu um novo acidente de trânsito vindo a falecer. Na ação ajuizada pela esposa e os filhos do segurado, residentes em São Marcos, a família afirmou que ele trabalhava como motorista desde 1985. Em 2014, ele sofreu um acidente de trânsito ao colidir o caminhão que dirigia, gerando sequelas irreversíveis como um traumatismo intracraniano que o impossibilitava de seguir trabalhando. O homem passou a receber auxílio-doença. Em 2015, o INSS foi lá e negou a prorrogação do benefício e cessou os pagamentos após a perícia médica concluir que ele possuía condições de retornar ao trabalho. Bom, os autores da ação sustentaram que, mesmo estando o segurado inapto para exercer o labor, o INSS desconsiderou esses fatores, escolhendo expor aos riscos de um novo acidente e que poderia ocorrer, obrigando-o a retornar à estrada que levou à morte. Bom, em primeira instância, a ação foi julgada improcedente. A família recorreu e o TRF da 4ª Região estabeleceu que o INSS deve pagar 50 mil a cada um dos autores, totalizando 150 mil reais em indenização com a incidência de juros e correção monetária desde a morte do motorista. O relator do caso, desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, destacou que foi inequívoco nos autos, a autarquia previdenciária ela estava enganada acerca da inexistência da incapacidade do falecido. Então, o relator concluiu, demonstrado assim o nexo causal entre o fato lesivo imputável à administração e o dano trazido no falecimento do segurado, e surge o dever do INSS de reparar o dano moral causado aos familiares da vítima, pois deixou de assegurar à vítima o benefício previdenciário que se mostrava devido. Conclusão, para se caracterizar o dano moral previdenciário, você deve sofrer um dano que lhe afete moralmente. Além disso, você deve comprovar esse fato.
para ver a reparação, é necessário que você entre com uma ação judicial. E a melhor forma de vencer essa ação é buscando a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário, pois ele saberá lhe orientar e saber quais provas que você deve usar. Então, isso tudo, se você não for atrás, ninguém vai bater na sua porta e falar, olha, existe esse direito, você pode entrar com uma ação por dano moral previdenciário, porque de repente o INSS cancelou um benefício que você precisava, você teve que fazer um empréstimo bancário, tudo isso você tem que comprovar. Não adianta só você falar, fiquei chateada e depois de um mês eu já comecei a receber. Depende da situação. Às vezes o INSS nega e a pessoa, naquele dia, falou que a pessoa tem capacidade de trabalhar e naquele dia a pessoa morreu. Então, quer dizer, não existe, ficou comprovado que a perícia errou. Então, você precisa analisar o que pode ser feito. Tem um caso de um segurança que foi cancelada a aposentadoria dele, o INSS revisou os papéis, ele tinha um período especial, porque ele trabalhava com arma de fogo, o INSS foi lá, cancelou a aposentadoria que tinha concedido, sob suspeita de fraude, cancelou. Eu entrei na justiça, a gente ganhou, e já estamos processando o INSS por dano moral previdenciário. Esse homem quase teve... Ele chegou a ir para o hospital com a pressão altíssima, quase teve um AVC. Então, a saúde dele, hoje ele tem vários problemas de saúde que foram depois do ocorrido. Ele ficou... Até a gente conseguir restabelecer a aposentadoria dele, levou aí 1 ano e pouquinho. Então, quer dizer, ele sofreu, ele teve dissabor durante a vida, ele teve que fazer empréstimos para viver esse 1 ano e pouquinho sem aposentadoria, então isso cabe dano moral. E o INSS vai pagar um valor aí considerável por conta desse dano moral. Então você precisa analisar a situação, verificar se cabe entrar com dano moral. O que aconteceu, qual foi, quanto mais coisa aconteceu, quanto mais problema você teve por causa do INSS, mais caracterizado fica esse dano moral. Agora, vamos supor, numa perícia, você foi maltratado, você tem que ir lá, você tem que falar com o gerente do INSS, você tem que fazer uma reclamação, não adianta só, vou entrar com uma ação, mas sem prova nenhuma. Então, você tem que tomar aí alguns cuidados. Seria bom você entrar numa perícia, já entrar gravando, porque aí se a pessoa te destratar, você tem uma prova, você pode usar, você pode mandar degravar essa gravação e mandar ir no cartório e fazer uma ata notarial. Isso vira uma prova contra aquela perícia, contra o INSS, que o perito te distratou. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Meu tempo acabou, vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.